+Eficiência, experiências de vida e informações para a inclusão. Pessoas com deficiência estão no grupo de risco para a contaminação pela Covid-19? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quanto mais limitada a locomoção e maior a necessidade de cuidados, os riscos de exposição à Covid-19 tornam-se mais altos. Nessa linha de pensamento, podemos dizer que a condição de parte de pessoas com deficiência, aliada à falta de acessibilidade em diversos âmbitos, colocam pessoas com deficiência física, intelectual, sensorial ou múltipla como aqueles mais vulneráveis à contaminação, isto é, o ambiente inacessível torna as pessoas com deficiência mais vulneráveis. No mais recente episódio da +Eficiência, focaremos na rotina de pessoas com deficiência na capital paraense nesse contexto de quarentena, além da possível vulnerabilidade à contaminação pelo novo coronavírus. Conversam conosco o nutricionista Edinaldo da Silva Assunção, de 38 anos, e o professor da rede estadual Lorival Ferreira do Nascimento, de 52 anos. Lorival, vale ressaltar, é o primeiro doutorando com deficiência visual no Pará. A sua tese trata da representação social e inclusão escolar de jovens com cegueira. Já o nutricionista Edinaldo da Silva é uma pessoa com deficiência física, usuária de cadeira de rodas. Bem, na primeira metade de março, quando 114 nações já reportavam casos de contaminação pelo novo vírus da família viral coronavírus, a Organização Mundial da Saúde decreta pandemia. De lá para o estado atual, houve uma mudança muito repentina e provavelmente quase ninguém estava preparado para lidar com essa nova realidade. O nosso cotidiano, em resumo, foi abalado significativamente. Então, a primeira pergunta que faço é como vocês estão lidando com a suspensão de serviços e a necessidade de ficar em isolamento social dentro de casa por tempo indeterminado, até o momento. Primeiro o senhor, Edinaldo. Quando o serviço eles foram suspensos por conta da pandemia, o que aconteceu foi que a dificuldade que a gente tem enquanto pessoa com deficiência, ela só aumenta. Porque quando o serviço funciona, digamos assim, serviços funcionam normalmente, a gente já tem a dificuldade que é a questão da falta de acessibilidade, né? E assim, em relação à questão de ficar em casa, em relação ao isolamento social, para mim, só mudou que eu estou ficando um pouco mais em casa, porém não necessariamente 100% em casa. Por quê? Eu sou nutricionista, então eu tenho que sair para trabalhar. Em sistema de escala, eu estou trabalhando uma vez por semana. E esse percurso que eu faço, né, é um pouco difícil de fazer, né, porque quando eu não pego um aplicativo, um transporte de aplicativo, eu utilizo o ônibus. E a dificuldade ela tem aumentado mais, porque a gente precisa de um cuidado maior, já que a gente não consegue evitar de tocar as coisas, principalmente a própria cadeira de roda, né? Então, assim, é difícil de lidar, porém a gente acabou tendo que aumentar, né, os cuidados que a gente já tinha, né, e melhorar aqueles que a gente já costumava fazer. Então, dessa forma, a gente vem lidando, né, com essa situação aí, tanto da suspensão dos serviços, né, quanto a questão do isolamento social. Lorival, com o senhor agora. Enquanto uma pessoa com deficiência visual, como o senhor está lidando com o isolamento social? Eu senti muita falta dos serviços especializados, seja do Centur, seja da UFPA, que tem injeção Braille, seja do Álvares de Azevedo. Mas aí eu acho que duas questões se sobressaíram nesta minha convivência. Primeiro, a dificuldade de classe, da maneira diferente como essas classes sociais foram atingidas pela pandemia. Eu estava, por exemplo, concluindo o curso de doutorado, fazendo os últimos ajustes na tese, e eu tinha um bolsista mais um revisor que eu consegui pagar para fazer esse serviço.
Antes disso, eu contava com serviço público, seja do Centur, seja da UFPA, muito mais do Centur, da Seção Braille do Centur. Então eu fico pensando em aqueles que não dispõem dessa capacidade de ter um bolsista, um assistente que ajude nessa formatação de texto, nessa postagem de documentos, enfim, né? A outra questão é como eu estou vivendo esse isolamento. Foi muito bom para mim esse isolamento, assim, o tempo de eu ter tempo para mim, eu ser dono do meu tempo, senhor do meu tempo. Então eu leio os livros que estavam faltando ler, assisti séries que eu não havia assistido, filmes que eu tenho, tá conhecendo, me aprofundando numa discussão filosófica da teoria platônica, da teoria aristotélica. A política, eu assisti quase todos os vídeos que foram publicados durante o aniversário do Karl Marx, por exemplo, a política marxista, né, a teoria marxista. Então eu aprendi muito nesse tempo e senti o quanto nós somos importantes uns para os outros, né? Como nós precisamos estar repensando os nossos valores de nobreza, de bondade, de beleza, de verdade. Então esse isolamento nesse ponto foi muito interessante para mim. Edinaldo, voltando com o senhor, sobre a realidade em geral de pessoas com deficiência física, na sua avaliação, quais as principais dificuldades nesse momento de pandemia? A gente percebe que a maior dificuldade que a gente tem, eu posso falar como pessoa com deficiência, usuário de cadeira de roda, é exatamente porque a orientação que se tem por conta da contaminação do vírus, né, e propagação do mesmo, é que a gente tem que evitar tocar nas coisas mesmo, né? E pra gente, principalmente para mim, que é usuário de cadeira de roda, é impossível. Eu preciso tocar na minha cadeira do momento em que eu me transfiro da cama para ela, né, ao acordar pela manhã. No momento que eu estou indo trabalhar, eu preciso desmontar essa cadeira para colocar ou dentro de um carro, ou preciso segurar nela para poder embarcar em um ônibus. Então, a principal dificuldade que eu estou tendo, e eu acredito que seja a dificuldade da maioria das pessoas com deficiência física, é exatamente cumprir esse protocolo de não tocar nas coisas, né? É lógico que a gente cria estratégia para poder não se contaminar e nem propagar o vírus, que é higienizar a cadeira com mais frequência, lavar o suporte da cadeira onde te toca para poder tá saindo mesmo, tá se locomovendo com a cadeira, né? Aumentar o cuidado, usar luva, essas coisas todas eu tenho feito para poder evitar não só me contaminar, mas também transferir, né, o vírus de um local para o outro. Então a maior dificuldade nossa é essa, de não conseguir cumprir o protocolo naquilo que deveria ser por conta de que a gente precisa estar tocando nos objetos, nas barras onde tem rampa, na própria cadeira, dentro do ônibus para poder se segurar, no cinto de segurança dentro do próprio ônibus, enfim, né? E dentro desse contexto social, o que a gente percebe é que a sociedade em si, hoje tem mudado já bastante isso, mas a sociedade em si, ela ainda tem aquela dificuldade de lidar com o outro. Quando se trata da pessoa com deficiência, isso acaba sendo um pouco potencializado. Porque imagina que a pessoa acredita que qualquer canto que ela vai tocar, ela vai se contaminar pelo coronavírus, né? Aí imagina alguém num espaço onde não tem acesso, onde a rampa ela é muito inclinada e não tem como tu subir sem que tenha alguém para poder te empurrar, né, para poder te ajudar, e a pessoa ela fica receosa de te ajudar, porque ela vai tocar na tua cadeira. O grande problema hoje na sociedade, ainda a maior dificuldade que a gente tem, não é só de acesso nos espaços, a dificuldade de se construir espaços acessíveis, mas é a atitude das pessoas mesmo que ainda precisa mudar muito, né? As pessoas às vezes não é porque não quer, muitas vezes é porque não sabe lidar, é porque não sabe como ajudar uma pessoa numa rampa, se puxa pela frente, se empurra. Então assim, tudo isso que eu falei entra numa dificuldade que a gente tem já diariamente,
isso só veio a aumentar nesse momento da pandemia.